A Volkswagen é uma das maiores montadoras do mundo, mas conta com um passado obscuro e escândalos recentes que mancham sua imagem. Aqui no Brasil, ela vem lançando carros cada vez menos inovadores e piores que as versões vendidas no exterior. Seria esse um sinal de que a Volkswagen se prepara para sair do país igual a Ford fez? E por que tantas marcas abandonam o Brasil? Os carros populares no Brasil estão com os dias contados. Ou melhor, seus dias já acabaram. E você sabe do que estou falando. Os carros estão extremamente caros e a qualidade nem sempre condiz ao preço. Atualmente, o carro mais barato da Volkswagen é o Polo Track, que é vendido por simplesmente R$ 82 mil. Em sua história, a Volkswagen esconde muitos segredos. Seu passado é cheio de manchas, com início controverso. Enquanto, recentemente, ela teve que lidar com um escândalo de proporções gigantescas que abalou a indústria automotiva inteira. Existe uma ironia no momento atual da Volkswagen vendendo carros caros. A ironia é que o nome Volkswagen significa carro popular. Bom, ao menos no Brasil, ela se esqueceu disso. Não se espante com o título. A Volkswagen surgiu na década de 30 na Alemanha nazista, governada por Adolf Hitler. Tudo começou mais precisamente em 1933, quando o ditador decidiu criar um carro acessível à população de baixa renda, um Volkswagen. Naquela época, a população de baixa renda representava uma gorda parcela dos habitantes alemães, que ainda sofriam com os efeitos da Primeira Guerra e da Grande Depressão. Para isso, foi criada a Sociedade para a Preparação do Volkswagen Alemão, que mais tarde ela foi renomeada para Fábrica de Carros do Povo. O projeto do carro popular foi liderado pelo engenheiro Ferdinand Porsche, que desenvolveu um design simples e eficiente que utilizava um motor refrigerado a ar e tração traseira. O nome dele te soa familiar? Como você deve ter percebido, Ferdinand não só trabalhou na Volkswagen, como também fundou a Porsche, duas empresas absurdamente grandes hoje e que foram amigas do regime ditatorial nazista. O veículo foi batizado de Käfer e foi um sucesso imediato e absoluto. Assim, a Volkswagen rapidamente se tornou uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. O Käfer fez um sucesso tão estrondoso que anos depois chegaria ao Brasil, com um nome diferente, mas que você já deve ter reconhecido pelo design único que está aparecendo na tela. Mas antes disso, veio a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito mais devastador da história humana, provocado pelo governo alemão, é evidente que uma empresa alemã ficou do lado de sua terra natal. Mas não só de forma civil, a Volkswagen, assim como a Porsche, contribuiu para o esforço de guerra do exército nazista. Após o fim do conflito e com a separação da Alemanha em duas partes, a Volkswagen sofreu uma forte reestruturação e assim começou a trilhar seu caminho para o sucesso novamente. Dessa vez, sem precisar do empurrão de um ditador. Nos anos seguintes, sua expansão internacional começou e então ela chegou ao Brasil no ano de 1953. Dali em diante, a própria história do mercado automotivo brasileiro mudaria para sempre. Isso porque, logo nos primeiros anos em terras tupiniquins, a Volkswagen começou a trabalhar numa versão brasileira de seu primeiro veículo Käfer. Por aqui, ele teve múltiplas versões, assim como em outros países. Via de regra, o Käfer mudava de nome em cada país. Aqui, ele foi batizado de Fusca. No total, foram vendidos mais de 21 milhões de Fuscas em todo o mundo. O Brasil se apaixonou por esse carro. Não é à toa que nosso país foi o que mais comprou o modelo, com mais de 3 milhões de unidades comercializadas. Outros grandes modelos foram feitos sob a tutela da Volkswagen e se tornaram um sucesso estrondoso no Brasil. Golf, Passat e Gol são alguns dos mais clássicos. Em seus auges, todos eles tinham características marcantes que ajudaram a propagar uma boa imagem sobre a Volkswagen no mundo todo, principalmente no Brasil. Quais eram essas características? A primeira era mais simples, eles eram bons, verdadeiramente bons, assim como confiáveis e duradouros. Mas o melhor, eles tinham custo-benefício. Não custavam tão caro, entregando tão pouco como os de hoje. Sim, é verdade que os preços naturalmente sobem por conta da desvalorização do real e da inflação acumulada. Mas isso não é justificativa para carros de entrada custarem o preço do que poucos anos atrás era o valor um sólido carro de altíssima qualidade. Com bons carros, a Volkswagen chegou ao topo do mundo, mas nos últimos anos, após um escândalo mundial, ela caiu de seu pedestal. Quanto menos poluente seu veículo emitir, melhor. Essa é a frase dos governos para as grandes empresas.
Assim, líderes de vários países criaram rígidas regras de controle de emissão de gases poluentes que impactam diretamente o efeito estufa, provocando, por fim, mudanças climáticas. Para essas regras serem cumpridas à risca, as empresas naturalmente precisam submeter seus veículos a testes, mas a Volkswagen trapaceou nesses testes. Assim surgiu o escândalo conhecido como o Dieselgate. Basicamente, o Dieselgate consistiu numa série de fraudes envolvendo algumas fabricantes, sendo a Volkswagen a principal delas, que fizeram uso de software para manipular os resultados dos testes de emissões de poluentes. O escândalo começou em 2015, quando a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos descobriu que a Volkswagen trapaceava nos testes de emissões de seus veículos a diesel. Esses automóveis já são naturalmente menos poluentes que os movidos a gasolina, mas isso não significa que eles ainda não precisam seguir regras para se tornar ainda mais sustentáveis. O software, desenvolvido pela empresa Bosch, ativava o sistema de controle de emissões apenas durante os testes e desligava o sistema durante a condução normal. Isso significava que os veículos a diesel da Volkswagen emitiam níveis muito mais altos de poluentes do que o permitido pela lei, mas como durante os testes o software era ativado, os números eram maquiados. O escândalo teve um impacto significativo na Volkswagen e na indústria automotiva. A empresa foi multada em bilhões de dólares nos Estados Unidos e também levou multas em outros países, como Alemanha, França e Reino Unido. Além disso, a marca alemã também foi forçada a reembolsar os clientes pelos veículos a diesel afetados pela fraude. No Brasil, a Volkswagen admitiu que quase 20 mil unidades de sua picape Amarok foram fraudadas pelo software. O Dieselgate levou a uma revisão das regulamentações de emissões de poluentes em todo o mundo. Desde então, os governos estão exigindo que as fabricantes de automóveis desenvolvam novas tecnologias para reduzir as emissões de poluentes. De qualquer forma, a Volkswagen sofreu um grande prejuízo financeiro. A empresa já pagou mais de 30 bilhões de euros em multas, indenizações e ressarcimentos nos últimos 8 anos por conta do Dieselgate. Mas claro, o preço mais caro a ser pago foi o de sua imagem, que ficou terrivelmente manchado. Para muitos, esse foi o maior escândalo da história da indústria automobilística. O passado da Volkswagen está cheio de sujeira, desde o princípio. Mas e atualmente, qual é a abordagem da empresa? Como ela enxerga o mercado brasileiro? R$ 82 mil no Volkswagen Polo Track. O carro mais barato do portfólio da marca alemã, que nasceu e se expandiu mundo afora com o propósito de vender carros bons e baratos, feitos para o povo, carros dignamente populares. Então, R$ 82 mil num Polo Track, mesmo que ele seja bom, é uma piada de péssimo gosto. Mas não são só esses os problemas que a indústria automotiva brasileira e a Volkswagen enfrentam. A montadora alemã continuamente sofre com problemas relacionados à falta de inovação e atualização de seus modelos, especialmente em solo brasileiro. A picape Saveiro é um bom exemplo disso. Ela teve sua última geração lançada há 13 anos e hoje parece extremamente obsoleta quando comparada aos lançamentos mais recentes das concorrentes, mesmo que a Volkswagen continue a fazer mínimas alterações de uma geração velha. Mundo afora, a companhia vem expandindo seu portfólio e melhorando os modelos que já estavam nele. Na África do Sul, ela concretizou uma parceria com a Ford para lançar uma nova versão da caminhonete Amarok, um carro robusto para os sul-africanos. Mas o que veio para os brasileiros? Apenas uma atualização simples, medíocre na melhor das hipóteses. E esse não foi um caso isolado. Constantemente, o brasileiro recebe versões inferiores ao que é vendido no exterior, mesmo que aqui paguemos verdadeiras fortunas por carros de qualidade questionável. Há não muito tempo, a Volkswagen lançou seu novo SUV Tiguan, um carro para família, com espaço para 7 pessoas. O preço? R$ 280 mil. Além do preço irreal, a fabricante foi criticada no lançamento do Tiguan brasileiro, pois ele é uma versão anterior importada do México, enquanto na Europa já existe uma versão bem mais moderna, sendo inclusive híbrida. Mas também é verdade que a Volkswagen vem apostando no segmento de carros sustentáveis no Brasil. O modelo ID4 já está à venda em terras tupiniquins, ainda que de uma forma não convencional, precisando primeiro passar por uma assinatura um tanto burocrática. Quando ele for plenamente comercializado por aqui, deverá sair por muito mais que R$ 300 mil. Esse carro é 100% elétrico, mas a empresa vem enfrentando problemas de produção com ele nos Estados Unidos, onde os clientes também reclamam de perda de potência do veículo, além de problemas nos freios e bateria. A marca também vem sendo incapaz de concorrer com Tesla e as marcas de elétrico da China com a BYD.
Diante disso, o CEO global da Volkswagen, Oliver Blume, contratou engenheiros de empresas como a própria Tesla, Google e Rivian, de modo a melhorar a divisão de software da montadora. Com a crescente falta de inovações da Volkswagen no Brasil, surge a pergunta: será que ela sairá do país? Contudo, antes de respondermos essa questão, temos que entender por que tantas montadoras saem ou paralisam sua produção no Brasil. A maior parte dos motivos estão atrelados às incertezas em relação à economia local, às dificuldades impostas pelo chamado custo Brasil e aos problemas de lucratividade. Vender carro no Brasil, por mais caro que elas estejam cobrando, não está sendo rentável. Sem resultados positivos e com o Brasil sendo um país difícil de se empreender, as empresas perdem o estímulo de modernizar e inovar com seus veículos por aqui. A Ford optou por focar em mercados onde está ganhando dinheiro. Outra trava à expansão da indústria automobilística é o baixo crescimento da economia brasileira. Na última década, o PIB brasileiro se expandiu a um ritmo de 0,3% ao ano, enquanto a economia mundial se expandiu em 2,7% em média. Foi a década perdida brasileira. Nos últimos meses, a Volkswagen paralisou temporariamente sua produção de carros, pois tinha produzido muito mais do que conseguiu vender. O mercado está desaquecido diante de preços altos e qualidade baixa numa economia cambaleante. Mas, pelo que parece, a Volkswagen não sairá do Brasil. Ela já anunciou que pretende fabricar carros elétricos em nosso país a partir de 2026, indicando planos de longo prazo para o mercado brasileiro. Ou seja, a marca alemã e seus carros continuarão por aqui, mesmo que custando o olho da cara. Infelizmente, hoje é certo dizer que Volkswagen significa tudo, menos carro popular. O fato é, tudo aqui no Brasil está cada vez mais caro. Com mais impostos, juros maiores e inflação galopante, é quase impossível se manter sem uma renda extra. Por isso, eu criei uma legião de mestres digitais para faturar até $3.000 todos os meses usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Como o México está superando o Brasil com a indústria automotiva? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!